Olá, turma. Mais uma aula, né? Vamos agora compartilhar a tela, como sempre. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre artigo científico. O que é um artigo científico? O artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, é um tipo de trabalho, tá, científico, muito utilizado pelos acadêmicos, tá? E, além disso, é um tipo de trabalho que vem sendo também muito utilizado pelas instituições de pós-graduação para a conclusão do curso de pós, podendo ele ser defendido ou apenas entregue, tá? Isso vai variar de instituição para instituição. Até algumas instituições públicas hoje utilizam um artigo como trabalho de conclusão de curso de pós-graduação. A exemplo disso, nós temos a UEMA hoje, que nos seus cursos de pós vem recebendo justamente esse tipo de trabalho para que os alunos possam concluir seus cursos. Para Lakatos e Marconi, os artigos científicos têm as seguintes características: não se constituem em matéria de um livro, tá? Não é só um capítulo de um livro ou qualquer coisa nesse sentido. É uma produção científica, tá? Uma produção que é bem elaborada e dispensa plágio, né? Acabou aquele negócio de copiar e colar. Lembrem que a partir do momento que vocês estão produzindo trabalhos científicos, vocês estão produzindo coisas próprias de vocês. Baseado em outras pesquisas, sim. Mas as concepções, o que é escrito, o que é digitado, deve ser conforme a visão de vocês. Não simplesmente você leu e copiou e colou. São publicados em revistas ou periódicos especializados. Então, quem produz artigos, gente, deve publicar. A publicação de um artigo é uma coisa muito boa para os alunos. Por quê? Porque ele pode futuramente estar ganhando pontos em processos seletivos, tá? Ganhando pontos quando for querer disputar uma vaga em um mestrado ou doutorado. Permitem ao leitor, por serem completos, repetir a experiência. Então, eu vou repetir a experiência de um outro autor, de alguém que produziu um outro trabalho. É claro que nesse momento com a minha visão, concordando ou discordando, contanto que eu comprove, né, o meu pensamento. Tal como em uma monografia, o papel de um artigo científico fundamentalmente deriva do próprio gênero do mesmo. Via de regra, podemos dividir os artigos em 3 gêneros. Primeiro, artigo de revisão bibliográfica, o nome já está dizendo, revisão bibliográfica. Tal como o nome já indica, artigos científicos deste tipo são elaborados a partir da análise de referenciais teóricos ou fontes bibliográficas. Sua função principal é, partindo-se da síntese da estruturação conceitual, ampliar o entendimento sobre o tema. Nas universidades, tais artigos científicos muitas vezes servem para ampliar a familiaridade do aluno com o conhecimento científico. Então, esses artigos de revisão bibliográfica são os artigos feitos baseados nas pesquisas bibliográficas que a gente vai fazer. Tá? Eu vou pesquisar um livro, eu vou pesquisar um outro artigo de outro autor, um trabalho científico. Então, baseado naquela leitura que eu fiz, eu vou produzir o meu artigo bibliográfico. Artigos originais. A principal diferença é que, apesar de também se apoiar em fontes bibliográficas, seu papel principal é destacar os resultados de uma pesquisa prática realizada pelo autor ou pelo grupo de trabalho deste. As diferenças residem na metodologia de elaboração, que foge do universo da leitura para a vida prática real. Então, os artigos originais, a grande diferença que está dizendo aqui, a gente se apoia, sim, em fatores bibliográficos. No entanto, eu vou para a pesquisa de campo, para comprovar realmente se o que está lá no livro, se o que está lá naquele trabalho realmente funciona ou não. Por exemplo, Paulo Freire fala da questão da alfabetização, da importância do aluno ser alfabetizado, e ele traz alguns métodos. Será que os métodos dele realmente funcionam? Então, você vai fazer a aplicabilidade desses métodos em uma sala de aula ou em uma escola, a critério de quem está produzindo o trabalho, e vai identificar no final se esse método funciona ou não.
E aí, então, vai ser um contraponto, na verdade, porque se você constatar que o método de Paulo Freire não funciona, você vai ter que colocar lá no seu trabalho. Ou se você constatar que realmente funciona, você também vai explicar a forma que você aplicou e que ele realmente tem comprovação. Artigos de divulgação. Os artigos científicos de divulgação, como o próprio nome indica, servem para comunicar ao público algo novo, que seja do interesse do autor. Estes não são muito comuns nos cursos de graduação e pós-graduação. Esses artigos de divulgação, gente, geralmente são feitos nos cursos de mestrado, doutorado e de pós-doutorado. Por quê? Porque você já está publicando algo de produção sua. Você comprovou algo seu de verdade, que não existia um pensamento com relação àquilo ali. A partir dessas diferenças conceituais, pode-se ter uma ideia da complexidade do trabalho exigido, de modo que, desta forma, um artigo científico pode não ser mais simples ou fácil que uma monografia ou um TCC sobre o mesmo tema. Por que que se diz que nem sempre o artigo é mais fácil do que o TCC? TCC não. A monografia, vamos abordar a monografia, porque o próprio artigo também é um trabalho de conclusão de curso. Então, quando eu digo que uma monografia ela é bem extensa, tem que ter pelo menos 50 laudas de elementos textuais. Já o artigo não. O artigo ele vai variando, dependendo da instituição, de 12 a 20 páginas, de 10 a 15. Isso vai variar muito dependendo da instituição. Na UEMA, a média é de 15 a 20. Na FEMAF, de 12 a 15, se eu não estou enganada. No mínimo 12 páginas, no máximo 15 páginas. Então, professor, é um trabalho tão menor do que uma monografia. A senhora está dizendo que ele se torna até mais difícil? Por quê? Porque você vai ter que sintetizar muito mais. Você vai ter que resumir muito mais o seu trabalho. Você não vai poder extrapolar a quantidade de páginas exigidas, tá? Que é o que na monografia, a gente tem brecha para escrever o quanto a gente quiser. Diferença entre artigo científico e monografia. Uma das principais diferenças entre monografias e artigos científicos é a concisão de linguagem a ser utilizada neste último. Um artigo tem uma extensão menor que uma monografia sobre o mesmo tema, devendo, pois, ser mais sintético, foi o que eu disse anteriormente para vocês. No meu trabalho de conclusão de curso da minha pós em educação especial e inclusiva, eu não consegui desenvolver um artigo. Por quê? Porque eu fiz uma produção muito extensa. Então, não tinha como ficar dentro das 20 laudas. Eu consegui produzir 60 páginas de monografia. E aí, o que a professora me pediu? Que eu transformasse essas 60 páginas em 20. Não consegui de jeito nenhum. Porque quanto mais eu tirava, mais o trabalho ficava sem sentido. Então, foi solicitado que eu fizesse mesmo a defesa de uma monografia por conta da extensão do meu trabalho. Em uma pesquisa monográfica, o autor pode divulgar, viu, gente? Mas e esmiuçar melhor o assunto, mas este não é papel do artigo. Aqui reside uma das principais dificuldades do artigo científico. Como fazer caber, muitas vezes em poucas páginas, as ideias originais do autor. Então, é difícil nesse sentido, que nem sempre a gente consegue fazer com que as nossas ideias fiquem sintetizadas em poucas páginas. Como ele poderá abordar o necessário em tão pouco espaço? Como é que a gente consegue trabalhar um conteúdo bem extenso em poucas páginas? Então, esse é o questionamento de muitas pessoas que vão produzir os artigos. A grande dificuldade é essa. Às vezes você quer falar mais e não pode. Da mesma forma, essa diferença ensina ao autor a como ser preciso cientificamente, como selecionar com mais base sua bibliografia de pesquisa, como avaliar melhor os dados coletados, entre outros aspectos. E é exatamente por isso que é cada vez maior o número de instituições de ensino que solicitam a seus alunos a entrega de artigos científicos e não uma monografia ou um TCC no final do curso, já que a correção é facilitada pelo menor texto, que deverá ser muito mais rico e objetivo que um material monográfico. Então, como eu disse,
é mais fácil, acaba sendo mais fácil produzir um texto que eu tenho mais liberdade para escrever o quanto eu quiser, do que produzir um texto que eu vou escrever bem menos.